O Chico vai me ajudar controlando o chat, então qualquer coisa que vocês quiserem intervir, coloca no chat que ele passa para mim ou responde. Tranquilo aí, Chico? Apareceu o PowerPoint? Apareceu. Isso. Agora ficou bonito, grandão. Agora pode tirar o rádio daí. Tirar o rádio? Esse FM aí, ó. Eu não tenho FM aqui, não, cadê? Tá, essa quadradinha aí. Já tirei. No meu não está aparecendo, não. Para mim aparece. A tela está... Será que eu estou direto no PowerPoint? Tá, provavelmente. Agora sumiu. Bem, importante é você estar vendo, que aí todo mundo vai ver também, né? Gente, então, de novo aí, bom dia. Ninguém respondeu, mas continuo desejando bom dia para todo mundo. Vou começar a nossa aula de hoje apresentando algumas considerações com relação ao questionário da primeira aula. Aquela aula que vocês preencheram uma tabela, lembram dela? Aquela aula, ela foi a utilização do ohmímetro, né? E os pontos que eu gostaria de colocar são os seguintes. Primeiro, com relação à forma que vocês apresentaram. Alguns alunos fizeram uma apresentação muito boa, que eu classifico como excelente. Né? Tomaram cuidado em passar para nós, para mim e para o Chico, o que vocês realmente aprenderam, da melhor forma possível. Então, ficou bom, muito bom, né? Usaram editor de texto, etc, etc. Outros já fizeram exatamente o contrário, né? Não se preocuparam com a comunicação, né? Simplesmente rabiscaram alguma coisa num papel, às vezes o papel até amassado, por incrível que pareça, e fotografaram, né? Tiraram a foto com o celular e mandaram. Sem problema fazer isso. Só que ficou muito ruim, porque, primeiro, deu muita sombra, estava difícil enxergar. E depois o papel estava amassado, né? Isso é um desrespeito. Oi, Chico. Porque não estava muito bom. Mas estava bom também, não. Mas agora parece que piorou. O som? A apresentação. Mas tá bom. A apresentação da tabela dos meninos. Ah, sei. Estava bom quando? Quando eles perguntaram, falaram que ia fazer direitinho. Mas não fizeram, não. Não fizeram, não. Pelo contrário, né? Alguns fizeram até muito ruim. Por isso que eu coloquei aqui, ó, estava muito ruim, de muito ruim, né? Até excelente. Né? O muito ruim eu fico até sem jeito de ficar falando, porque é depreciar o trabalho dos outros. Mas estava assim, não estava adequado, né, Francisco? Imagina você, professor, eu, professor, a gente dá um trabalho para o aluno e ele responde dessa forma. Ele não está valorizando o trabalho, não. Ele tá imaginando assim, é uma tarefa, eu vou fazer de qualquer maneira. Mas a gente lê, a gente toma cuidado para ler. Né? E uma comunicação, que eu vou colocar aí o slide seguinte, aproveitar e falar, né? Uma comunicação é uma via de mão dupla, né? E tanto o professor quanto o aluno deve estar interessado que ela seja feita da melhor forma, né? Então, eu costumo dar esse conselho aí, ó. É fundamental entender bem a pergunta, elaborar corretamente a resposta e repassá-la de forma correta, segundo critérios estabelecidos, né? Quando um professor faz uma pergunta para o aluno, seja numa aula, em sala de aulas, seja num vídeo como esse, né, ele pensa antes de fazer a pergunta. Às vezes dá a impressão que não, ele está lá falando, de repente sai uma pergunta, ele faz a pergunta. Mas não é bem assim, não. A gente faz a pergunta já
considerando o que a gente quer que o aluno passe para a gente, exatamente para dar prosseguimento ao processo de aprendizagem. A gente não faz a pergunta por fazer, e a gente elabora a pergunta antes. O aluno tem que ouvir com atenção essa pergunta, ou ler a pergunta, né, e entendê-la, se preocupar em entendê-la. Tem que ser um processo rápido, mas tem que ser feito assim. A partir da hora que ele entende a pergunta, com certeza, ele elabora a resposta mentalmente, vamos dizer assim. Depois que essa resposta ficou elaborada, aí ele passa ela para o professor, da melhor forma, né? No caso, numa sala de aula, é respondendo verbalmente. No caso de um relatório, é escrevendo o relatório, seja usando o celular, fotografando uma imagem, ou usando um editor de texto, seja como for, ela tem que ser da melhor forma. Por quê? Porque o professor tem que entender aquela resposta. E aquela resposta tem que ser em função do que foi perguntado. Então, se o aluno não se preocupar em entender a pergunta, ele não vai responder segundo o que deve ser respondido. Às vezes ele não entendeu, ele responde por responder, e o professor entendeu ou acha que o aluno está respondendo segundo a pergunta e age dessa forma. Aí a comunicação vai para o brejo, né? O professor faz uma pergunta A, esperando uma resposta da pergunta A, e o aluno responde como se fosse uma pergunta B, uma coisa que não tem nada a ver, né? Aí fica uma falta de comunicação grave, e o processo de aprendizagem não funciona, né? Eu costumo dar o exemplo do Google, que eu acho que ele está muito em cima disso aí. Quando você faz uma pesquisa, faz uma pergunta ao Google, às vezes, antes de você terminar de fazer a pergunta, ele já te deu 40 mil respostas. É a mesma coisa na sala de aula, o professor está perguntando. Às vezes, antes de acabar de fazer a pergunta, o aluno já respondeu. Como que pode uma coisa dessa, né? Ele tem que parar, pensar 2 vezes, 3 vezes, depois responder. Importante elaborar a resposta, né? E no caso nosso, objeto do que a gente está comentando aqui, né, eu vou chamar de relatório. Vocês vão entregar um relatório. E esse relatório tem que relatar de fato o que vocês fizeram. E ele tem que ser de forma bem inteligível, né? Da primeira semana, eu recebi e aceitei qualquer um que tivesse lá. Não dei uma nota assim tão boa, mas aceitei. Daqui para frente eu não vou aceitar mais. Então, se vocês apenas cumpriram, digamos, a obrigação de devolver alguma coisa que chama de resposta, pode ser que ela não vai ser aceita, não. Aí vocês vão ser prejudicados, né? Tanto que eu vou usar uma tabelinha na aula de hoje, a partir da aula de hoje, depois eu falo mais sobre ela, que tem mais ou menos esse formato aqui. Daqui a pouco eu falo mais, mas antes de chegar lá, tem uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, baseado na leitura dos relatórios, né, que vocês apresentaram. Houve um número muito grande de alunos que confundiram o termo resistor e o termo resistência, principalmente naquela pergunta que está pedindo para relacionar a potência dele com o valor, né? Aliás, a pergunta era de que depende a potência de um resistor, de um componente? E muita gente respondeu que depende da resistência, né? A potência elétrica não depende da resistência, porque quando se fala em potência elétrica, está se falando na capacidade daquele componente de dissipar o calor, isto é, de se manter frio, isto é, não se esquentar. Aí o que importa é o tamanho dele, a forma física dele, não o valor da resistência, né? O valor da resistência vai definir o valor da corrente que passa por ele, e não a característica dele, ou digamos assim, o seu poder de dissipação de calor, né? Geralmente acontece assim, quando o resistor tem uma resistência elétrica muito grande, ele vai resistir à passagem da corrente, e a corrente, portanto, vai ser menor. E uma corrente menor passando por ele, significa que ele não vai esquentar. Então, resistores de resistência grande, geralmente, eles são pequenos,
Por quê? Porque eles não vão aquecer em função da corrente ser pequena. Já os resistores de resistência elétrica baixa, por onde vai passar corrente alta, eles tendem a esquentar mais, portanto, eles são maiores fisicamente. Então, potência elétrica de um resistor, que é a sua capacidade de dissipação de calor, tem a ver com as suas dimensões, seja comprimento, largura, e o próprio material dele, que pode esfriar com mais facilidade. Tem material que joga para o ambiente o calor com mais facilidade que os outros. Então, além das dimensões, o material também. Então, quando você vê um resistor grande, tamanho grande, né, é um resistor de maior potência. E vocês vão ver com o tempo aí que geralmente ele tem resistência elétrica baixa. Tá claro? Tá tranquilo? Ouviu todo, Chico? Sim, sim. Eu estava me referindo a essa tabelinha aqui, tá, gente? Ó, essa tabela ela foi colocada lá no Moodle a partir de ontem e ela se refere ao que a gente deseja que vocês entreguem como relatório da aula de hoje. E daqui para frente, a partir de hoje, vocês vão fazer um relatório por quinzena, não por semana. Até então tem sido feito por semana. Mas tem dado muito trabalho para a gente corrigir, porque é um número muito grande e a gente faz questão de olhar item por item. Aí, assim, quando a gente pega um para corrigir, a gente gasta no mínimo 6 horas para corrigir. E o tempo hoje, apesar da gente estar em casa, o tempo a gente não tem esse tempo disponível para isso, que a gente faz muitas outras coisas aqui. Então, a gente vai diminuir o nosso trabalho para manter a qualidade, né? Isto é, corrigir de fato os seus relatórios, ver realmente o que está se passando nesse processo. Então, de 15 em 15 dias está muito bom. Então, hoje eu estou passando essa aula e vocês vão preencher esse questionário. Na semana que vem vai ter um outro questionário da aula da semana que vem. Vocês vão juntar os dois e entregar daqui a 15 dias. Portanto, nessa próxima segunda não há necessidade de entregar nada, e sim daqui 15 dias. E vamos fazer assim, de cada quinzena, no final de cada quinzena tem um relatório para entregar, né? E com relação a esse aí, ó, observe o seguinte, é o da aula de hoje, né? Tem um cabeçalho, tem essas tabelas para serem preenchidas. Essa aqui, por exemplo, eu aconselho vocês pegarem um papel aí, se você já não tiver o questionário em mãos aí baixado, que estava disponível a partir de ontem, vocês fazem um rascunho aí, né? Depois passa para ele. Aí pode ser escrever a caneta sobre ele, ou usar o Word e editá-lo, né, escrever os valores nele mesmo, à vontade. Pode até depois fotografar, tirar uma foto e mandar, não tem problema nenhum, desde que fique bem feito, né, e a foto fique bem enquadrada, né, e bem iluminada para a gente entender bem, não tem problema, tá certo? Mas o ideal mesmo é usar o editor de texto, né? E pode rebuscar à vontade, a gente gosta disso. Então, tem a tabela, tem lugares para vocês colocarem algumas observações sobre o que a gente vai falar daqui a pouco, e vai por aí. Eu espero que tenha ficado claro, mas se não ficou, é só perguntar que eu respondo, eu explico de novo. Bem, sem perguntas, então vamos à aula propriamente dita, que é a utilização do medidor de tensão, né? Até então, o que a gente fez foi praticar, né? Medidas de resistência usando esse multímetro digital aqui, que é o do simulador. Observe que ele é um multímetro razoavelmente simples, né? Ele só mede tensão contínua, olha bem aqui, ó. Ele mede, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de tensão contínua. Ele mede tensão contínua, resistência, como vocês viram na aula passada, tensão alternada, são só 2 escalas de tensão alternada, são escalas altas, o símbolo é esse aqui, ó, e a escala de corrente são várias escalas, então ele só mede isso. E ele só mede corrente contínua, observa o detalhe aqui, ó. Você já tem uma noção que
existem dois tipos de corrente ou tensão elétrica, né? A contínua e a alternada. A contínua é aquela que, se for tensão, se eu estiver me referindo à tensão contínua, é uma tensão que tem uma polaridade que não muda no transcorrer do tempo. Então, os dois pontos entre os quais a gente considera haver aquela tensão contínua tem polaridade constante. No caso de ser alternada, os dois pontos têm polaridade que muda alternativamente, quer dizer, numa certa frequência, né, eles ficam trocando de polaridade, óleo positivo, óleo negativo, isso chama-se corrente alternada, e isso é referido à tensão elétrica e à corrente elétrica também. Hoje nós vamos ficar só com tensão contínua, então nós vamos usar essas escalas aqui, e vamos usar 5 fontes, existem aqui, 5 fontes, essas 5 fontes são 1, 2, 3, 4, 5 pilhas ou baterias, né? Então, vocês vão entender aqui, daqui para frente, que uma pilha elétrica é uma fonte de tensão. Nós vamos medir, vamos ensaiar aqui, ou praticar, ou experimentar aqui, né, medindo as tensões da fonte pilha, tá certo? A gente vai mudando aqui, e para cada um tem um espaço na tabelinha para vocês colocarem os valores lá. A primeira, por exemplo, vamos à primeira. Vou usar essa pilha aqui, Vou colocá-la aqui, coloco o medidor ao lado dela e faço as ligações. Agora, observe o detalhe. Essa pilha, vou ampliar bem aqui para vocês verem, que é uma fonte de tensão elétrica contínua, ela tem a especificação dela, o nome dela, a categoria dela, é AA, isso é pilha média. E o valor da tensão que ela produz é 1,5 volt. E como ela é uma tensão contínua, né, tem que estar definida as polaridades, quer dizer, esse terminal vermelho aqui é o polo positivo dela, e esse preto é o polo negativo. Para eu medir a tensão que ela produz, que no caso é esse 1,5 volt, o que eu faço? Eu pego o comum, o borne comum do instrumento, e vou ligar onde? Do preto da pilha. Vou dar uma ajeitadinha aqui, que é bom fazer para não ficar com o fio embaraçado com o outro, né? Se quiser pode até dar uma ajeitada aqui, Não é frescura não, a gente tem que fazer a coisa com certa ordem, né? Com certa qualidade, vamos dizer assim. Eu vou pegar aqui, o vermelho, que é o positivo, dou uma ajeitadinha aqui, a perfumaria. E o que eu fiz aqui? Eu liguei as pontas de prova nos terminais. Tem que ser hábil, né, para fazer isso, desenhista hábil, porque o que eu estou fazendo aqui, no fundo, é um desenho. Pronto, não está dos piores, não. O que eu fiz aqui? Observe bem. O fio vermelho, liguei no polo positivo. O fio preto, no polo negativo. Né? Vocês podem considerar o seguinte, o fio vermelho é chamado de polo vivo do medidor. O preto é o polo de referência, ou polo terra, ou terminal terra. O que nós estamos fazendo aqui é medir. O meu time vai medir a tensão do polo vivo em relação à terra. Isto é, a tensão elétrica entre o vermelho e o preto, que no caso vai ser a tensão entre o polo positivo da fonte e o negativo. Vou ligar a simulação aqui, Observe que a chave seletora da escala do aparelho, ela está no off, que é a posição que ela deve estar sempre quando você não estiver usando o medidor. Isso por segurança do aparelho, para não ficar, digamos, vamos dizer que quando você ligou a pilha, ela estava, se você não tomou esse cuidado, ela estava aqui na região da corrente, na área da corrente aqui, a chave seletora na área. O que vai acontecer? Num circuito normal, vai estragar o medidor ou queimar o fusível dele. Por quê? Porque a pilha vai jogar corrente na escala de corrente sem nenhuma limitação. A corrente vai ser alta e vai queimar o medidor, né? Então, ela deve estar aqui, a chave deve estar nessa posição e sair daí para o lugar certo, que no caso é deslocar ele para cá, certo? Então, nós temos as seguintes escalas aqui, 600, 200,
600 volts, 200 volts, 20 volts, 2 volts e 200 milivolts. Na escala de 2 volts, vocês vão medir 2 volts ou 2.000 milivolts, que é a mesma coisa. Bem, olha a leitura que ele fez aqui, ó. Olha o valor que ele apresentou aqui, ó. Observe que nós temos aqui um display, né, que tem 3 dígitos, e eu liguei na escala de 600 volts, ele marcou 1 volt, né, e a pilha tem 1,5 volt. Por que ele não marcou 1,5? Porque a escala é muito grande. Essa escala foi feita, não, ela é projetada para medir valores grandes, então a casa decimal aqui não tem muita importância. Digamos que você vai medir uma tensão de 500 volts. Não interessa para você, de uma maneira geral, saber se é 500,101, né? A ordem de grandeza aí, que eu estou me interessado, são 600 volts. Então, 1,5 volt aqui, para mim, é 1 volt, se eu usar essa escala. Então, não é a escala adequada. O valor dela é muito grande em relação ao valor da tensão elétrica que eu estou medindo. Aqui já mostra, cara. Nós estamos na escala de 200, já está marcando 1,5 volt. Né? Observe que na escala de 600 não tem a vírgula, ou se tivesse a vírgula, ela estaria aqui totalmente à direita. Né? Quando eu faço isso aqui, eu desloco a vírgula para cá. Então, eu posso ver a casa decimal. Então, o que eu estou medindo aqui? 0,1,5. 0 à esquerda não tem significado, então eu estou medindo 1,5 volt. Né? Tudo bem. Já tem uma boa noção do valor. Na escala de 20, eu desloquei a vírgula mais para a esquerda ainda. Com isso, eu criei 2 casas decimais. Qual que é a vantagem disso? É que se o valor for 1,51, por exemplo, ele aparece aqui. Então, fica mais preciso. Né? A escala de medir uma tensão de 1,5 volt, ou uma tensão inferior a 20 volts, na escala de 20, é mais correto, porque você tem mais detalhe da medida, mais resolução da medida. Agora, e na escala de 2 volts? O que acontece? Olha, entrou mais uma casa decimal, porque agora eu estou medindo milivolt. O valor que está aqui, ó, é 1.500 milivolts, que é a mesma coisa de 1,5 volts. Qual que é a vantagem de usar? Que eu tenho resolução até na terceira casa decimal. Por exemplo, se for 1,555 volts, ele aparece aqui, ó, apareceria aqui como 1.555. Então, a escala de 2, que se aproxima mais do valor da pilha, ou da fonte pilha aqui, é mais adequada, certo? E a última escala é uma escala cujo valor é menor, quer dizer, o limite dela é 200 milivolts. Eu estou ligando uma tensão de 1,5 volt, isto é, 1.500 milivolts, eu sobrecarrego a escala. E como vocês viram na aula anterior, quando aparece esse tracinho aqui, está indicando que houve sobrecarga na escala. Isso significa simplesmente que a escala, o limite máximo da escala é menor do que o valor da grandeza que você está medindo. Então, ela não é adequada. Não vai queimar o medidor, simplesmente não vai medir. Então, a escala, eu vou repetir aqui, na escala de 600, deu 0,01 ou 1. Na escala de 200, é 0,1,5 ou 1,5. Na escala de 20, 1,50, que é a mesma coisa de 1,5, mas tem mais resolução. Eu consigo saber qual que é o número ou algarismo da segunda casa decimal. E aqui tem em milivolt, né, digamos assim, a identificação bem mais completa do valor medido. E a última escala deu sobrecarga. Então, isso foi feito para a pilha 1,5, de 1,5 volts, da categoria AA, chamada de pilha média. Vamos agora repetir essa operação usando uma outra pilha. Lá na tabela é a fonte 2 que vocês vão considerar. Nós estaremos preenchendo a tabela da fonte 2. Como a pilha é menorzinha, cara, pilha miniatura, ou pilha palito, oi, Chico que fica rindo de mim quando eu faço isso aqui. Opa, isso, beleza. Vamos repetir tudo, fazer todas as leituras. Observe que eu cometi um erro aqui, ó, que eu sou meio desatento.
essa chave devia estar nessa posição aqui, ó. Quando eu fizesse essa leitura, essa mexida no circuito. Toda vez que eu mexer no circuito, a chave tem que estar nessa posição, conforme eu disse, por questão de segurança. Ou então, quando você for sair do laboratório, for mexer mais, você desliga, vai querer desligar o medidor, então coloque em off. Off significa desligado. Quando você for guardar o seu aparelho lá no armário, tem que estar sempre nessa posição, senão no dia seguinte, quando você chegar lá, a bateria dele está descarregada. Vamos repetir as leituras aqui, então. A pilha, ela só tem tamanho diferente, tá, gente? Então, tudo o resto vai dar a mesma coisa, né? Obviamente. Olha lá. Escala de 600, a escala de 200, a escala de 20, repete em todos os valores. Tranquilo? Vamos agora usar um que a gente chama de PAC, que é digamos assim, é uma caixinha com duas pilhas lá dentro. Eu vou pegar o fio preto e ligá-lo. É a mãozinha ali. Cadê a mãozinha aí? Ligá-lo no negativo. Tá aqui, ó. O vermelho. Ligá-lo no positivo aqui, ó. Liguei o vermelho no positivo e o preto no negativo. Vamos agora à simulação para ver que valor. Vocês já vão saber. Opa, esqueci de novo, né? Volta para lá. Obviamente, vocês já vão saber que valor. São duas pilhas, né? Nós sabemos que cada uma tem 1,5 volt. Tem aqui, ó, 1,5 volt. Mas vai ser mesmo a soma delas? Vamos concluir isso. Ó, na escala de 600, 3,003. Confirmou. Na escala de 200, 3,0. Na escala de 20, continua 3,0, marcando que não tem nada nas duas casas decimais. E a penúltima, na escala de, olha bem aqui, a escala de 200 milivolts, ou 2 volts. Como são 3, sobrecarregou. Então, a escala aqui, assim como a seguinte, elas não são escalas adequadas, não. Obviamente, então, a melhor escala é essa aí, ó, 3 volts. Então, esse PAC aqui tem duas pilhas ligadas uma na outra, de tal forma que os valores estão somando. Ele fornece para o circuito onde for ligado uma tensão elétrica de 3 volts. Então, essa fonte aqui, a fonte número 3, é uma fonte de 3 volts, uma tensão contínua de 3 volts. Vamos repetir agora, fazer um passo seguinte, que é usar uma fonte, um PAC, com 3 pilhas. Ó. Fiz a mesma coisa, só que o PAC agora, o receptáculo das pilhas, possui 3 pilhas. 3 pilhas, cada uma com 1,5 volt. Veja bem, são 3 pilhas médias aqui, ligadas de uma forma tal, né, que entre os extremos promove a existência de uma tensão de, vamos medir, na escala de 600, 0,04, 4 volts. Fora de questão. Na escala de 200 já deu 4,5. Na escala de 20, 4,50 ou 4,5, com possibilidade de mostrar alguma variação na segunda casa decimal. Aqui vai sobrecarregar, óbvio, né? Porque a escala de 2 eu estou ligando 4,5 e essa mais ainda. Então, repetindo aí para quem está anotando, para vocês que estão anotando, na escala de 600, 0,04 ou 4, de 200, 0,4,5 ou 4,5, a de 20, 4,50, 2 sobrecarregou, 200 milivolts sobrecarregou. Voltando lá, agora eu não esqueci não, parei a simulação. Vou usar agora a terceira fonte. A terceira fonte é uma bateria. O que é uma bateria?
Uma bateria é uma célula, né, é um conjunto, né, que tem lá dentro algumas células, algumas pilhas. Em vez de ser como, por exemplo, acontece num pack aqui, ó, você tem pilhas separadas, encaixa dentro de uma caixinha, isso é feito tudo lá dentro dela. Já o conjunto aqui já é fabricado considerando que tem um número de células lá dentro que promove, que gera uma tensão elétrica, que é o valor que está escrito aqui, ó, 9 volts. Então, essa é uma bateria desse tipo aqui, ó, que fornece uma tensão elétrica de 9 volts. E as polaridades são essa aqui, ó, mais e menos, o vermelho sempre positivo e o preto sempre negativo. Então, eu estou agora medindo o valor, né, usando várias escalas, de uma fonte de 9 volts contínuo. Contínuo, um pouquinho. Só um segundo. Meu filho querendo saber uma coisa, depois eu respondo para ele. Desculpa aí, tá, gente? Vamos pôr para rodar. Na escala de 600, vai dar 9? Deu lá. Na escala de 200, vai dar 9? Deu. Uma leitura mais precisa, porque eu já tenho uma casa decimal. Na escala de 20, 2 casas decimais. Nas outras, sobrecarga. Então, repetindo. Na escala de 600, 009. Na escala de 200, 09.0 ou 9.0. Na escala de 20, 9.00. Né, um valor assim, bem, uma medida com uma boa resolução, porque se tiver qualquer valor diferente, nós temos 2 casas decimais aqui para me informar. E na escala de 2, sobrecarregou, apareceu o sinal de sobrecarga, e na escala de 200 milivolts, mais ainda. Então, o que fizemos aqui, gente? Nós fizemos a leitura de tensão, usando essas escalas todas, de 5 fontes de tensão. Vocês vão pegar esses valores e transcrever na tabelinha. Qual que é o passo seguinte agora? Associação de pilhas, ou fonte que gera uma tensão resultado de uma associação de outras fontes. O que nós temos aqui, por exemplo, são 2 pilhas. Aqui. Então, a fonte aqui, que é o conjunto, que vai nos fornecer uma diferença de potencial desse ponto aqui, onde está o vermelho, em relação a esse ponto aqui, onde está o preto, né, é uma fonte que tem 2 células ou 2 pilhas. Observe que o negativo dessa de cima está ligado no positivo da de baixo. Isso é chamado de série aditiva, porque os valores se somam, eles vão se somando. Né? Se tiver mais aqui, eu for só aumentando, formando um totem, mas sempre nessa sequência, positivo com negativo, ou negativo com positivo, tanto faz, os valores vão se somando. Então, lá em cima se acumula o conjunto de todos os positivos e embaixo o conjunto de todos os negativos. Então, se eu tenho aqui 1,5, o outro é de 1,5, né, elas se somam e aqui vai ter um valor que é o resultado dela, que o Voltinho vai me mostrar agora. Vou simular para vocês. Na escala de 600, ele indicou 3. Tinha que ser 3, né, gente? Porque, conforme eu disse, é série aditiva, né? Então eles se somam. A medida está sendo mostrado 3 aqui da forma, como sabe, inadequada, porque não tem casa decimal. Essa aqui já tem, cara. A escala de 200 indicou 3 volts, 3.0. Esquece o 0 à esquerda. O 20, o 3 e 2 casas decimais. O 2 sobrecarregou e o 200 sobrecarregou. Então, comprovou-se que 2 pilhas ligadas em série dessa forma, os valores se somam. Aí vai uma pergunta, e se eu inverter uma delas? Vamos inverter. Vou inverter a de baixo. Observe que agora o negativo está ligado no negativo. Tem essa pergunta lá na tabela, tá? O que acontece? Se quando eu faço o positivo ligado ao negativo, eu somo, agora
subtrai, né? Qualquer resultante de duas fontes em série iguais, ligadas dessa forma, invertidamente, é uma menos a outra. É 1,5 menos 1,5. Portanto, vai dar 0. Agora, se elas forem diferentes, por exemplo, se uma fosse de 9 e a outra de 1,5, o que acontece? O resultado é a maior menos a menor. Seria, por exemplo, 9 menos 1,5. Qual que é a polaridade? A polaridade prevalecente é da maior. Entende? É sempre assim, a regra é essa. Série aditiva, somam. Série subtrativa, subtrai, lógico. A maior menos a menor com a polaridade da maior. Então, aqui, ó, se as duas são iguais e estão em série subtrativa, o que o aparelho vai indicar? Está lá, ó, indicou 0. Na escala de 600, na escala de 200, na escala de 20, na escala de 2 volts e na escala de 200 milivolts. 0, 0, 0, 0. Todos marcaram 0. Certo que não houve sobrecarga em nenhuma, né? Porque é 0, 0 não sobrecarrega ninguém. Tá legal? E se forem 3 pilhas? Vamos a um exemplo de 3 pilhas. Aqui nós temos 3 pilhas, ó. E tem uma pergunta aqui, ó, por que o multímetro indica valores diferentes? Depois nós vamos ver o que ele está querendo perguntar. Observe o que está acontecendo com as fontes aqui, ó. Negativa, a parte preta dela, ligado no positivo. O negativo dessa aqui no positivo. Então, isso é série aditiva, tá? Negativo no positivo, é série aditiva. Série aditiva, a resultante é só somar, né? E soma e vermelho onde fica o positivo e o preto onde fica negativo, porque na soma os potenciais prevalecem, né? A parte de cima é sempre positiva e a parte de baixo sempre negativa. Se eu inverter todas, o preto vem cá para cima e o vermelho iria para baixo. Faria um giro na figura, só isso, mas o circuito da fonte é o mesmo. Vamos confirmar. Na escala de 600, 3 pilhas. Olha aí, deu 4, né, porque não tem a casa decimal. 200, 0,4,5 ou 4,5. A escala de 20, como sempre, né? Para esses valores nós estamos usando a mais adequada, né? 4,50. Aqui, obviamente, vai sobrecarregar, assim como aqui. Entendeu? Bem, então, somando as 3, deu isso. Observe, gente, que se eu pegar o preto, que é o terminal negativo, e ligá-lo aqui, ó, se eu fosse um cara mais hábil, eu não teria essa dificuldade, né? Opa! É mãozinha. É mãozinha. Pronto, é mãozinha. É a danada da mãozinha, né, Francisco? Então, olha aqui, o que ele vai marcar? Ó? Observe que ele está entre 2 terminais de uma pilha e ficaram 2 abertos lá. Ó. Vocês devem imaginar, vocês devem considerar que ele vai medir o valor da pilha, porque eu estou com o polo vivo aqui e o terra, ou referência aqui, então ele vai medir a tensão daqui para cá. O resto está fora do circuito. Por quê? Porque só tem um terminal dessas pilhas aqui, ó, ligado no circuito. Tem que ter 2. Qualquer... Oi, Chico. Tem um menino querendo saber, não entendeu qual é a diferença em colocar as pilhas juntas entre colocá-las assim em série. O que é? Juntas, assim, um ao lado do outro? PEC. Ah, no PEC? É porque no PEC, gente, a ligação já existe lá dentro. Quando você pega o PEC, eu vou voltar lá no PEC. Aqui, ó. Esse PEC aqui, elas estão em série, igual aquilo que nós estamos fazendo lá. Esse polo negativo aqui, ó, ele está ligado nesse positivo e esse negativo nesse aqui, ó. E esse terminal aqui vai para fora. Então, tem fios lá dentro fazendo essas conexões.
né? A gente não está nem vendo, mas esse positivo aqui, por exemplo, pode estar ligado aqui no vermelho, mas esse aqui está ligado aqui, ó, e esse está ligado aqui. Ou pode ser o contrário, a gente não vê, de qualquer forma, elas estão em série, e não importa para a gente. Então, quando você considera só os terminais da saída, você vai estar vendo as três em série. Quando você retira uma de lá, tá certo? Aí abre o circuito elétrico. Eu vou simular isso lá na frente para vocês verem. E aí desfaz o circuito, elas não ficam em série mais. Aqui, ó, o pack de duas, é um conjunto de duas em série. Aqui é um conjunto de três em série. A bateria que está aqui, ó, lá dentro é um conjunto de, digamos, como é 9 volts, são quantas? São 6 pilhas lá dentro, né? Existem um conjunto de placas que se interagem ou se reagem quimicamente como se fossem 6 pilhas, cada uma com 1,5 volt. Portanto, dá 9. Aqui são 3, aqui são 2. Está respondido? Olha aqui, ó. O que nós temos aqui? É como se fosse um pack, né? Se está tudo ligado certinho aqui, ó, esse aqui é o terminal preto do pack e esse aqui é o terminal vermelho do pack. Então, quando eu meço daqui para cá, vai dar o quê? Os 4,5. Né? O que eu fiz aqui é só para mostrar o seguinte, se eu medisse só numa pilha, né, ou se eu colocasse essa ponta preta aqui, ó, ou se eu colocasse aqui, eu estaria medindo conjuntamente. Aqui é só uma pilha, se eu colocar o preto aqui, 2 pilhas, e se eu coloco o preto aqui embaixo, 3 pilhas, entendeu? Aqui, então, como é só uma pilha, ele vai marcar só o valor da pilha. Eu vou pôr na escala de 20 direto aqui, 1,5 volt. Porque o resto está fora. Agora, uma coisa que a gente pode observar, imagina que é um pack, isso aqui é um pack, que essa ponta ficou aqui, ó. Eu estou com os 2 terminais externos, o voltímetro ligado nos 2 terminais externos, e as pilhas estão em série, ó. Portanto, ele vai marcar quanto? 4,5. Agora, imagine se eu fizer isso aqui, ó. Eu tiro uma pilha lá do pack. O que aconteceu? Eu tirei a pilha, puxei lá do seu controle remoto, por exemplo, no pack lá, digamos, tem 3 pilhas lá e você tirou uma. O que acontece? Desfez o circuito elétrico, cara. O que vai aparecer? Quando não há circuito elétrico, não há diferença de potencial elétrico. Então, o potencial desse lado aqui é o mesmo daqui. Por quê? Só vai haver se houver corrente, e não tem corrente porque está aberto. Então, aqui está com o mesmo potencial daqui, e aqui com o mesmo potencial daqui. Tá certo? É como se as pontas de prova do instrumento estivessem no ar. E o que ele marca quando está no ar? Ele vai marcar para você aqui agora. Marcou 0,51. Que informação que você tem aí? 0,51. Podia ser qualquer outro valor. Aqui, ó. Vou pôr na escala de 200, 0,5. Na escala de... Aqui, ó. Sobrecarregou. Isso aqui, esse medidor é até um pouco mentiroso. Por quê? Porque está indicando um valor, digamos, aleatório. Se você tiver com isso, com o voltímetro real no seu laboratório, e fizer esse tipo de coisa aqui, o número aqui fica mudando o tempo todo. Ele fica aleatório, cada hora aparece um. Como o medidor digital real, ele faz medidas sucessivas, né? Ele mede e apresenta, mede e apresenta. O que ele vai fazer? Ele não vai medir nada porque não tem, mas vai indicar alguma coisa. Né? Às vezes até um ruído, que a gente chama de ruído elétrico, uma interferência eletrostática que aparece entre os fios, desequilibra o circuito interno dele de tal forma que ele indica um valor que não tem nada a ver com a pilha. Às vezes você encosta a mão num fio aqui, ó, você é uma antena, funciona como uma antena, e jogou energia elétrica no fio, né, no aparelho, e vai indicar alguma coisa, vai indicar algum nível qualquer de tensão. Né? Isso aí não é medida, não. Isso aí é uma distorção de medida, né? É uma anomalia. Para ser medida, o circuito tem que estar constituído, como acontece aqui. Ó. Aí aconteceu a medida, né? E nessa escala aqui está sobrecarregada. Vou pôr na escala certa, entendeu? Então, o que nós estamos vendo aqui? Um pack ou um conjunto com 3 pilhas ligadas em série aditiva. E se eu fizer isso aqui, ó?
que eu fiz lá com as duas, inverter uma delas. Digamos que eu faça isso. Ari, não esquece de fazer a chamada. Ah, sim, já está na hora, Gil? Nossa, já acabou a aula. Gente, não preocupa não, nós estamos indo devagarzinho, porque essa parte aqui, ela é muito básica, e na hora que vem nós vamos continuar onde a gente parou, tá legal? Vou só fechar aqui, colocar aqui e fechar a aula. Observa que a pilha não está encostada, ela tem que estar encostada, pronto. Bem, o que eu fiz? Olha, coloquei um pack com uma pilha invertida, que é negativo com negativo. O resultado disso, gente, é que quando é negativo com negativo, um anula o outro. Então, essas duas não existem, porque a uma está anulando a outra. Então, daqui, ó, desse ponto até esse é 0. Desse ponto até esse de baixo é 1,5. Então, o voltímetro aqui vai marcar 1,5. Olha lá. Por quê? Porque está medindo só dessa pilha de baixo, porque essas duas estão uma neutralizando a outra. Entenderam? Se eu pegar o voltímetro e ligá-lo aqui embaixo, a mãozinha, né, gente? A mãozinha. Olha lá, a mãozinha. Pronto. O que vai fazer? Olha aqui, ó. Eu nem vou falar, vocês aqui vão deduzir lá, tá vendo? Ele mediu o mesmo valor. Por que é o mesmo valor? Porque em qualquer das duas situações, ele estava medindo a tensão da pilha de baixo, porque essa pilha aqui, ó, a primeira é de cima, mas a de baixo, uma está neutralizando a outra, e aparece entre os extremos só de baixo, que não está sendo neutralizada. Portanto, se eu ponho o voltinho de baixo, eu ligo esses dois terminais, esse e esse no circuito, o efeito é o mesmo, entendeu? E se eu pegar a ponta de prova, deixa eu fechar aqui, e colocar aqui, ó. Cadê a mãozinha? Sumiu a mão. Esse aqui não muda, não. Aí, aqui, ó. O que vai fazer? O que o voltímetro está vendo? O voltímetro sempre vai ver o que está entre os dois fios dele. Então, daqui para cá, só tem essas duas pilhas. Essa está fora. Ela aqui, eu tirando ela daqui, é a mesma coisa. E o que ele está enxergando? Uma pilha com positivo ligada no positivo. Uma neutralizando a outra. Né? Duas pilhas iguais, positivo com positivo, neutraliza. Vocês querem ver? Olha lá, 0. Muda uma coisa se eu fizer isso aqui, ó. Tirar a pilha. Nada. Volta ela para lá, ó. 0. Tiro ela. 0. Tá certo? E aqui ainda tem uma coisa que é interessante. Ele marcou 0, ainda pôs um sinalzinho lá. Né? Pergunte a ele por que ele apareceu esse sinal lá. Fica como dever de casa para vocês pensarem. Na aula que vem a gente continua. Alguma pergunta ou posso fechar a aula, gente? Tem uma pergunta ali no chat. É. O que nós temos de pergunta lá? Vamos ver? Oi? Lá embaixo. A ponta de prova. Por que o positivo está no... Por que o positivo está no negativo? Gente, o positivo, vou voltar lá. O positivo, ele pode ser ligado, no caso, no negativo ou no positivo, tá? O correto é ligar o positivo, vamos pôr a pilha aqui, vamos voltar tudo lá. O correto é positivo ligado no positivo e o negativo no negativo, aí a leitura fica correta. Fica assim, da forma normal, né? Mas se eu inverter, ligar o positivo no negativo, se eu inverter as pontas de prova, ele lê de qualquer forma, só que ele indica.
Deixa eu inverter essa pilha aqui, ó, para fazer essa simulação e responder. O rapaz perguntou, se for o que eu entendi que ele perguntou. Olha aqui, ó. Positivo, negativo no positivo, negativo. Então, estão em série aditiva. Se eu simulo, vai dar o valor lá, 4,5. Tá? Agora, imagina que eu faço o contrário, eu inverto as pontas de prova. Eu pego essa ponta de prova aqui, ó. Isso eu exploro melhor na aula que vem, tá, gente? Porque esse negócio no final de aula, todo final de aula é mais corrido um pouquinho e a gente acaba não passando as informações da mesma forma para todo mundo. Gente, eu vou fazer uma coisa errada aqui, mas vocês vão me perdoar, por causa do tempo, tá? Eu vou cruzar fio com o outro aqui, ó. Fio isolado, ele não vai dar fogo, não, tá? Mas não é recomendado, porque gambiarra nunca é recomendado, tá? É só para responder a pergunta do rapaz, ó. Eu liguei o preto no positivo e o vermelho negativo, tá? O que acontece? Olha lá, ó. Vou pôr a escala de 20 aqui, que a leitura fica mais bonita. Ele indicou o quê? Menos 4,5. Quer dizer, a tensão eu já tinha feito a medida antes, era 4,5, agora indicou menos 4,5. Esse menos significa o quê? Que você retirou uma tensão? Não, porque está com a polaridade invertida. Ou o terminal onde está o vermelho é negativo em relação ao terminal onde está o preto. Porque guarda o seguinte, a tensão que o voltímetro vai mostrar para você, o valor, é sempre do vermelho em relação ao preto. Tá? O vermelho, polo vivo, em relação ao preto, que é o polo de referência, ou terra. Se não tem um negativo, significa que o ponto onde você ligou o vermelho é positivo em relação ao ponto onde você ligou o preto. Se está com negativo, é o contrário. O vermelho está negativo em relação ao preto. Só isso. Vai queimar o medidor, não. Isso é instrumentos digitais, tá? Instrumentos analógicos, isso não acontece. Por quê? Porque lá é um ponteiro que se move, sempre no sentido, ou esquerda ou direita, depende do modelo, normalmente no sentido horário. Se você inverter, o ponteiro ele tende a deslocar no sentido inverso. O sentido inverso geralmente é o zero, né? Então não tem como ele ser menor que zero, ele vai entortar o ponteiro, simplesmente, tá? Se não queimar o aparelho. Mas o digital não tem isso. O digital, ele indica o valor de qualquer forma e mostra para você a polaridade. Se não tem o negativo, significa que onde que você ligou o vermelho é positivo em relação a onde você ligou o preto, só isso. Respondi a pergunta? Tranquilo? Mais alguma pergunta, gente? Vamos encerrar, então. Eu desejo a vocês um bom resto de semana.